cirurgião geral e cirurgião torácico, e durante a cirurgia torácica a gente passa 6 meses na cirurgia cardíaca, tá? Cirurgia cardíaca, o tema é bem curtinho, então acaba a gente falando um pouquinho mais de tórax, que é mais comum no seu dia a dia, mas também vai ter bastante temas de cirurgia cardíaca, tá? Depois a gente vai ver aqui, eu tenho alguns dias que eu vou precisar trocar, tá certo? Mas a gente vai combinando aqui, eu tenho bastante flexibilidade de horários, né? De manhã mais cedo vocês têm que aula hoje? Anestésio, né? Aí depois a gente vai ver, às vezes a gente consegue adiantar alguma coisa ou outra aí, tá? Mas depois eu mando isso daí. As provas, ó, a primeira prova já está marcada para o dia 19, tá? Isso aqui eu não consigo mudar. E a última prova também já está marcada, viu? Depois de tanta confusão com provas, agora já não tem mais como a gente mudar as provas, tá? Então aí a coordenação, se tiver que mudar alguma coisa, vocês vão lá na coordenadora. Resolveu com a coordenadora, eu aceito. O problema não tem. Tá bom? Tá? Se você tem 2 provas no mesmo dia, etc. Ok? Então vamos lá. Como a gente vai ter esses temas aí, depois eu passo o PDF de todas as aulas. Né? Se tiver, quem está o líder aí? Não chegou, né? Entendeu? Senão a gente já passava aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Ou alguém me dá um oi no WhatsApp que eu já passo. Tem que ser você, né? Mas ainda estou feliz que eu não faço não tem essa recorrente, tá? Porque os cadernos que você mandou não são 5999999 Você não vai pro mundo, né? Quer ver, vai embora. Tu teve um. Eu não fiz isso ainda. Essa também não vai O vascular, você é aula 1, porque não tem aí ontem foi o que a gente teve mais assim, demorado de aula. A aula do teu família não deu exame ginecológico. A aula é para comer, deixa eu botar o aula. Pode chegar com a família do Nacho novo para ele. Será que muito tempo a gente vai ver? Você é um comprador de paciente. Você é um comprador de paciente. Você tem que pagar mais imposto. Não, para ele agora, mais vocês são em quantos? 40 aí. 43 também. 42. Então assim, eu sempre no começo do semestre eu falo de novo um pouquinho de anatomia e fisiologia, porque assim, vocês têm a parte de anatomia, mas fica muito distante, vocês acabam esquecendo, e muita coisa da anatomia que vocês veem não tem importância nenhuma para mim, entendeu? E por quê? Porque a gente vai fazer uma coisa de anatomia relacionada ao quê? À cirurgia, entendeu? Então você vai saber todos os nervos, etc, você sabe o quê? Posições topográficas, como fazer uma tomocentese, onde colocar o dreno, onde são as posições mais habituais para você ver na tomografia, tá? Então essas coisas assim são conhecimentos bem práticos para vocês não ficarem perdidos, né? Então às vezes eu cobro na prova e vocês falam assim, opa, eu não tive isso daí, tá? Fisiologia também a gente vai ver uma coisa bem relacionada à cirurgia, tá? Então por que o paciente fica ruim em determinada posição que eu coloco ele, como é que eu faço para melhorar a ventilação dele, o que eu consigo, como diria, maximizar, ou seja,
retirar os problemas que ele tem durante a cirurgia, tirar as secreções, essas coisas todas, a gente vai falar um pouquinho também da fisiologia. E aí a gente vai entrar nos temas de doenças propriamente ditas, tá? E aí nas doenças vem tranquilo. Vamos lá, falar um pouquinho de como é que é a prova, tá? Gente, há muitos e muitos anos a minha prova é assim, você pode levar o que você anotou na sala de aula, perfeito? Então você já está trazendo a sua cola de casa, concorda? Você precisa colar do companheiro? Não. Aí se colou do companheiro, aí vai ter problema, concorda? Porque na segunda prova você não vai poder trazer sua cola de casa e a prova vai ser extremamente difícil. Você está entendendo? Então a gente vai fazer combinar isso. Não pode do colega. Certo? Então, traga suas anotações. Você vai ter a oportunidade de você trazer tudo que você queira anotado em mão. Não traga xerox, tá certo? Que não vai ser aceito. Mas tudo que você trouxer, você vai poder utilizar na prova, entendeu? Só não pode ter publicação de um colega com o outro, tá? Se tiver isso aí, nosso acordo quebrou. Aí a segunda prova realmente faz muitos anos que eu não vejo ninguém, mas ainda vai ser, né? Aí vocês pegam o cara que colou e pode bater nele, entendeu? Tá? Não tem um porquê, entendeu? Então se o cara veio aqui sem anotação nenhuma, ainda vai pedir conhecimento para você, aí você já fala, ó, cara, cai fora, você não vai me dar problema, entendeu? Para a gente ter esse acordo aí, para a gente não ter dor de cabeça, tá? Há muitos anos, quem vem na aula, anota, muitas vezes nem precisa estudar, chega aqui na prova e vai muitíssimo bem. Prova não tem nada fora do comum, tudo que vai ser falado aqui na sala de aula, você vai conseguir aplicar com a maior facilidade possível, certo? Obviamente, as questões de teste não tem jeito, normalmente elas são decorativas, né? Mas as questões discursivas eu vou pedir o quê? Raciocínio. Eu não vou ficar pedindo decorado, né? Coisa decorativa para vocês. Eu vou pedir conduzam um derrame pleural, conduzam um câncer de pulmão, entendeu? Conduzam um trauma torácico, entendeu? E isso vai ser falado em sala de aula. Então, se você estiver dentro da sala de aula, tudo tranquilo, vai ser resolvido. Teve dúvida, a gente vai falando, certo? Tá? O que mais que a gente tem ainda? Esse é o nosso acordo, tranquilo. A prova é repositiva. Repositiva não tem como levar para pegar, certo? Por quê? Porque muitas vezes eu não aplico, é a direção que aplica, acabou, entendeu? Então, gente, só faltem na prova se for realmente situação catastrófica, entendeu? Se não for, não adianta. Aí você vai fazer uma prova sem consulta, e aí vai ter uma dificuldade maior, aí depois não adianta reclamar, tá? Então, façam a prova na data certa, se programem, entendeu? É claro que cada um tem seus problemas, mas, pelo amor de Deus, evitem ter alguma situação que você precise fazer a prova de maneira desnecessária. Ah, vou fazer a prova porque vai ficar mais fácil, não sei o que, não. Esquece isso. Prova positiva não tem consulta e é mais difícil, então não adianta. Essa daí nunca é. Tá fora da temporada. Deixa eu comprar primeiro a ideia. Onde? Eu acho que não. Sim, mas eu acho que não dá Bora ver o porque que eu vou te pegar. 9 horas. Eu quero festa de 11. Eu vou pegar. Amanhã vai vir como? Amanhã não.
Achei que tava falando mais tipo assim, uma musculação fora de festa. Tá bom mesmo. Eu conheci a mãe deles. Eu tô disposta a ir desse Que jeito. isso? Eu tô disposta a ir desse jeito. Não, eu vou. Não, eu também. Eu não tô não, mas tipo, se for hoje pra pegar. Não, bora ver aqui. Cadê aquela... Só logo mais já vai aparecer aqui, eu também para vocês aqui. Deixa eu só atenção aqui. Vamos lá, vou falar um pouquinho então de anatomia, para a gente lembrar um pouquinho das coisas aí. Isso aí tudo tem em PDF, eu mando para vocês. E não precisa ficar anotando, talvez até vocês tenham aí. Às vezes vocês vão falar para falar. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai se prender hoje aqui? Aprender hoje aqui. A gente vai falar algumas partes, a gente vai entrando de fora para dentro, para vocês verem alguns detalhes que a gente tem, que a gente usa como os parâmetros na cirurgia. Tá bom? Falar da parede, vai subtrando, a gente vai vendo isso daí. E qual que é o objetivo? O objetivo nosso aqui é para vocês, pelo menos, terem uma pequena noção do que é cada um desses procedimentos, como seria feito o procedimento. A posição, quais são os conhecimentos de anatomia que você precisaria ter para ir. Bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ter, lembrar, isso é bom vocês sempre terem em mente, que o nosso organismo, ele foi feito o quê? Para proteger alguns órgãos vitais, que se esses órgãos vitais eles estiverem machucados, bem provavelmente você morre, tá? Então, quando você vê a calota craniana, ela não é à toa totalmente fechada com osso, certo? É bom e ruim, né? Se você tiver um inchaço na calota craniana, com o osso tudo fechado, você vai ter um edema e pode morrer por causa disso. Mas ao mesmo tempo foi feito o quê? Para te proteger, certo? No tórax também não tem muita diferença. Você tem o externo, que é um osso bem grande na frente, você tem a coluna e o coração está bem lá atrás do externo, ou seja, ele já dá uma boa protegida ali no coração. E você tem as costelas, que também ajudam, de certo modo, a proteção. Mas as costelas, né, elas também desempenham uma outra função. Você sabe qual que é a outra função que essas costelas desempenham? Na expansibilidade. Mas como é que elas fazem isso na expansibilidade? Elas funcionam como se fosse uma alça de balde, né? Quando ela está baixinha, está meio fechado o tórax. Na hora que eu respiro, ela levanta, aí eu aumento o meu volume do tórax. Quando eu aumento o volume do tórax, como é que a pressão dentro do pulmão fica? Fica maior ou menor? Alguém tem dúvida disso? É só lembrar da seringa. Na hora que eu puxo o ângulo da seringa, o que acontece? Ela não vai sugar ar? Não vai? Então é a mesma coisa. Na hora que eu aumento o meu volume torácico, vai entrar ar. Então a pressão ali é negativa. E entra o ar, e depois quando eu solto o ar, ele vai embora o ar. Tá? Então a costela também ela desempenha esse papel muito importante. A gente vai ver também o diafragma, né? Mas aqui a gente ainda vendo aqui por fora, vamos lembrar aqui então. Aqui na frente, deixa eu ver se tem alguma telinha maior. Aqui na frente, gente, ó, a gente está vendo que o externo não é um osso só, né? Ele tem 3 partes aqui, né? Na verdade é errado falar que o externo tem 3 partes. São 3 coisas diferentes. Então a parte aqui de cima, como é que se chama? Manúbrio. Aí o externo e essa pingalinha? Chifoide. Para que serve o processo chifoide? Ninguém sabe. Poxa, pensei que ia descobrir hoje para que serve o processo chifoide. Ninguém sabe para que serve o processo chifoide. Né? Só para ficar ali na anatomia. Processo chifoide, para que serve? Vou colocar isso na prova, né? Beleza. E aí o que acontece, gente? Você tem as costelas, não tem as costelas? Elas vêm lá de trás. Lembrar que a costela, quando ela sai aqui atrás, ela sai mais alta e depois ela desce, tá? Então quando você ficar vendo a radiografia de tórax, a parte mais alta da costela era o quê? É a parte mais posterior, e a parte mais baixa de cada costela é a parte mais anterior, tá bom? Então ela desce. Aqui na frente, ela não liga-se direto com o manúbrio ou com o externo. Ela se liga com quem? Com uma cartilagem costal. Tá? Gente, isso aqui é importante porque esse é um localzinho que vira e mexe dá dor no paciente. Entendeu?
Por quê? Porque estava deslocado ali, bateu alguma coisinha ali, e a gente sabe que cartilagem não volta, não regenera. Osso quebra, regenera, mas cartilagem não regenera. Então, às vezes, ele fica sempre com aquele crequezinho lá, reclamando de dor, mas não é nada muito importante, vai ter que conviver com aquilo. E aí, quando você vê, você tem 12 costelas, de cada lado, você vê que algumas costelas, elas vêm, tem a sua cartilagem costal e liga. Tem a sua cartilagem costal e liga. Até mais ou menos a sexta, a gente fala que são as costelas verdadeiras, sexta, sétima, tá? E aí depois você tem as costelas que a gente fala que são espúrias ou falsas, que elas se ligam na cartilagem das outras, oitava, nona, décima, e a 11ª e 12ª flutuante. Tem alguma vontade de saber que é verdadeira, flutuante, espúrias, falsas? Nenhuma. Então tudo é costela do mesmo jeito, tá? Bom? Tá, então tem uma diferença aí. Deixa eu ver se tinha alguma coisa interessante. Tá. Outra coisa importante aqui, a gente vai ver que na entrada do pescoço, muitos vasos, via aérea, certo? Na saída aqui do membro superior, a gente vai ter principalmente alguns vasos, que são muito importantes, e nervos, Você vai ter o plexo braquial ali saindo para lá, entendeu? Então, o que sai na axila é importante, tá? A gente olhando por trás, a gente vai ter esse osso aqui. Como é que é o nome desse osso aqui? Escápula, Escápula ou omoplata. Alguém já ouviu falar de omoplata? O nome é antigo, Nem usa mais. Então, escápula. Para que serve a escápula? Agora a escápula serve para alguma coisa, Para que serve a escápula? Transmissão neurovesicular. Isso, estabilizar o braço. O tórax não serve para porra nenhuma, tá bom? Quer dizer, serve para alguma coisa só. Ela só serve para isso, pra gente, ó. A ponta dela está mais ou menos na 7º arco costal, tá? Isso é importante, gente. Se você for começar a contar a costela atrás de uma pessoa, você vai conseguir. Tem músculo, é muito difícil, entendeu? Então, quando você começa a colocar aqui atrás, ó, cadê a costela? Não sei. Mas a sua ponta da escápula, mexe o seu ombro, mexe o seu ombro. Opa, encontrei aqui, ó. Que já é a 7ª costela, entendeu? Se eu já sei que é a 7ª costela ali, se eu preciso furar na 10ª, com os 2 dedos abaixo, 3 dedos abaixo, entendeu? Tá? Então isso aí é importante, tá? Lembrando disso também, eu esqueci de falar aqui na frente, que quem entra no manúbrio, vamos lá, voltar? Quem entra no manúbrio aqui, ó, é a 2º arco costal. Tá? E a gente consegue sentir o manúbrio aqui com o externo? Vê se você consegue sentir no seu olho. Não consegue sentir no teu olho. Tá até um desnívelzinho aqui, tá? Então quem entra aqui é a 2º arco costal. Olha só como é que ele entra baixo, Vocês achavam que era mais alto, Ó, entendeu? Então o 4º arco costal já vai ser mais baixo ainda, entendeu? E aqui outra coisa importante, gente, se eu colocasse aqui, se eu fizer um corte da tomografia nessa altura, dali para baixo é o coração, dali para cima os vasos da base. Entendeu? Então, se a pessoa levar mais ou menos um tiro nessa posição aqui, o bicho está muito rápido, A gente já começa a ter algumas noções aí de anatomia, tá? Outra coisa importante que a gente tem na parede torácica, que é muito simples, são esses espaços intercostais, que é uma repetição em todos os espaços intercostais, logo na porção inferior, a gente tem o quê? Os vasos e os nervos. Beleza? Então, abaixo, na margem inferior das costelas, margem inferior da costela, não é margem inferior da costela, como é que é superior, não sei o que lá, não sei que virou uma frase que até hoje não se diz. Margem inferior da costela tem os vasos, certo? Tá? Então, você vai ter artéria, nervo e veia, que eles vão se comunicar aqui na frente com o outro vaso. Tá vendo um vaso aqui que parece que é meio paralelo aqui ao externo? Como é que é o nome desse vaso? Mamária ou torácica interna, tá? Então essa daí é feita a fonte de safena, certo? Então é uma maneira já de uma intercomunicação dos vasos, Tá? E a torácica interna, ela é ramo de quem? Ela vem de qual vaso? Tá subtorágica, isso aí. E as intercostais, elas são ramo de quem?
importante porque você imagina só a pressão que é de uma artéria intercostal. É direto da aorta. Então, se ela romper uma artéria intercostal, que ela é fininha, você acha que vai sangrar muito ou não? Vai sangrar uns 50 ml por minuto. É muito ou pouco? É muito ou é pouco? Pode deixar que eu colocar mais ou menos. Já é bem da comparação. Se você comparar com a verdade, mas depois de 1 hora, sangrou quanto? 3 litros já, né? Então, é uma situação que se você não resolver, o paciente morre, tá? Então, assim, é um sangramento que ele, é claro, não exsanguina o paciente não morre imediatamente, né? Mas é um sangramento muito grande. Bom, tá? Tem mais aqui? A gente vai ver. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente vai ver. Vários nervos, né? Tem a cadeia simpática, nervos esplâncnicos, cada um tem a sua função. Tá? Parede torácica, você já vai ver algumas alterações, né? Você pode ter as costelas para dentro, tá? Pectus escavado e o pectus para fora, que é o pectus carinado. Ok? Então você já examinando o paciente já vai ver isso aí, às vezes alguma alteração já te chama a atenção. Certo? Então vamos lá, continuando aqui, a gente tem essa musculatura, como é que é a musculatura aqui? Peitoral. E esse outro músculo aqui? Muito bem. E tem uma veia aqui, ó. Ela vem aqui do braço e ela passa assim entre esse sulco deltopeitoral. Como é que é o nome dessa veia aqui? Cefálica, né? Tá? Isso daí é importante, gente? É. Por quê? Todo mundo, ó, vê se você consegue palpar aí o seu sulco deltopeitoral. Se você colocar a bola abaixo, você vai ver aqui, ó, bem tranquilo, sulco deltopeitoral. Qual que é a função, o que vai te ajudar esse sulco deltopeitoral? É uma das melhores posições para você fazer a punção da subclave, tá? Você entra nessa posição e você tenta entrar e pegar a veia subclave, para você ter um acesso venoso profundo, ok? Então, sulco deltopeitoral, certo? Clavícula, ela entra em cima do manúbrio, segundo arco costal aqui, beleza? A gente já viu a torácica interna aqui, tranquilo, vamos continuar aí, né? Então vamos tentar lembrar um pouquinho aqui. No pescoço, vem uma veia aqui, como é que é o nome dessa veia? Jugular. E no braço, como é que é o nome da veia? Depende do local, né? Quando está no braço, você veia o quê? Quando está no braço, braquial. Chegou na axila, maxilar, abaixo da clavícula, subclávia. Aí juntou a subclávia com a jugular, virou o quê? Tronco, veia brachocefálica, né? Tronco é a artéria, né? Mesma coisa do outro lado, a gente vai ver depois, a gente vai ver que eles vão se juntar depois, tá bom? O que mais aqui de importante? Tá? Nada muito importante. Vamos ver o dorso. O dorso aqui, ó. O dorso. Então, assim, eu falo do tórax é uma das disciplinas mais fáceis que vocês têm. Vocês não precisam decorar nada. Entendeu? Por exemplo, se você quer saber como é que é o nome desse músculo que parece um trapézio, como é que é o nome dele? Né? E esse músculo que é super grande aqui, ó, no dorso, grande dorsal, tem aqui, né? É bem tranquilo, tá? Então, assim, o que eu quero mostrar aqui no dorso? O dorso é difícil de você ver costela, entendeu? Então, se você não tiver um pontinho de referência, fica difícil, entendeu? Então, você tem que ter um pontinho de referência para você conseguir, de alguma maneira, facilitar uma posição de punção, entendeu? Porque às vezes você vai relacionar o seu procedimento com uma tomografia. E de acordo com aquela localidade que eu vou funcionar ou não, entendeu? Então, às vezes, tem uma certa dificuldade aí. Bom, essa aqui é a parte lateral, que é a parte tradicional das toracotomias, tá bom? Então, a toracotomia, gente, eu vou abrir o espaço intercostal e, nesse caso, eu vou querer me afastar dos vasos, né? Então, eu vou ficar o quê? Cortar logo na margem superior da costela, certo? E aí você vê que eu corto os intercostais, mas aqui eu só afasto o serrátil. E aí eu consigo abrir. Eu não preciso cortar a costela, tá
bom? Então, todo mundo às vezes pergunta, mas vai ser adutório, precisa cortar a costela? Não. Eu só vou abrir isso daí e vou afastar as costelas. E aí eu vou fazer a minha cirurgia aqui, se necessário. Bom? Tá? Nervo torácico longo. Tá? Beleza. Diafragma. Vamos lá então. Vamos começar agora a falar algumas outras estruturas um pouquinho mais dentro. Qual que é a função principal do diafragma? Respiração. Beleza. Mas por quê? Tá. Então ele vai ser nosso músculo que a gente está usando principalmente no repouso, né? Então agora está todo mundo aqui paradinho, as costelas não estão levantando. A gente falou que as costelas também ajudam, né? Mas agora nesse momento elas não estão levantando. Só está funcionando quem? O diafragma, certo? Ah. E o diafragma ele é inervado pelo frênico, né? E o frênico é qual par craniano? Qual par craniano? Qual que é o par craniano? Primeira pergunta, é par craniano? Não. Ah, agora você vai começar, né? Tá vendo? Você ficou com medo de falar? Não é um par craniano, né? Ele sai da onde? Sai do pescoço, né? Pode sair de C2, normalmente C3, C4, C5, mas pode se estender até C6, né? Certo? E o que é sair? Que importância tem isso? Às vezes você tiver uma lesão no pescoço, pegou o freio, você vai ter um problema de ventilação, certo? Ou seja, o paciente não vai conseguir mais funcionar direito o diafragma. E como isso pode acontecer? Pode ser quebrando o pescoço mesmo, né? Tendo uma queda, etc. Tudo. E algumas situações que eu já vi, que é quando o cinto de segurança está mal locado, entendeu? Às vezes uma freada muito forte, você tem rompendo o freio, tá? Então cuidado na hora que você colocar o cinto de segurança, a gente colocar ele de uma maneira que não fique só no pescoço. Beleza? Tá? Então, você vai ter situações onde o paciente ele quebrou, teve um trauma na coluna cervical, e em algumas situações vai estar preservado o freio. Então esse paciente ele pode ser um paciente que ele continua conseguindo ventilar por conta própria. Em outras situações ele vai ter a lesão do frênico e às vezes ele vai precisar ficar no ventilador. Tá bom? Então são duas situações bem diferentes aí. Outra estrutura que a gente vai ver aqui também é a tal da pleura. O que é a pleura aí, gente? O que é a pleura? Que é a pleura. Para que serve a pleura? Para que serve a pleura? Para nada, só para biochifoide, só para encher o saco. Mas aí tem um tal de derrame pleural. Então ela deve fazer alguma coisa, ela vai fazer um derrame pleural. Essa pleura deve ter alguma função. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, a pleura é como se fosse um revestimento, tá? Tem até, é um mesotélio, né? É um mesoderma, né? E para que ela serve? Ela serve basicamente para fazer com que o nosso pulmão deslize. Entendeu? Para que isso? Se eu deslizar meu pulmão não estiver grudado nas costelas, ele vai ter o quê? Vai ter uma função melhor, vai gastar menos energia, vai conseguir abrir mais sem precisar, estar grudado nas costelas, entendeu? Então, basicamente, a pleura seria o quê? Para ajudar nessa ventilação, na entrada do ar, tá? E aí você vai ter uma pleura que vai estar grudada no pulmão, que é a pleura o quê? Visceral. E a pleura que está grudada na parede é a pleura parietal. E aí, quando vocês forem ler livros, você vai ver que tem a pleura costal, a pleura diafragmática, a pleura apical, a pleura mediastinal. Tudo isso é pleura o quê? Parietal. Só colocar o nome em algum lugarzinho diferente só para complicar, entendeu? Mas é a pleura parietal e a pleura visceral, certo? Então, a gente vê que ela tem uma comunicação, quer dizer, uma continuidade nas costelas e normalmente ela acaba um pouquinho antes da parte costal, tá? Ela fica sempre escondida pelas costelas. Na parte posterior, ela vai um pouquinho mais baixo do que na anterior, tá? Aí que já começa. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem um derrame pleural, beleza? Certo?
Se ele ficar totalmente deitado, onde é que vai estar o derrame pleural dele? Nas costas. Eu vou conseguir funcionar isso? A não ser se eu for embaixo do colchão e furar. Fica meio complicado, né? Entendeu? Aí o cara ficou pensando assim, pô, mas já que a pleura parietal atrás é mais baixa, se eu deixar ele sentado, onde é que vai acumular mais água? Aqui na frente ou aqui atrás? Aqui atrás. E aí surgiu a melhor posição para você funcionar o paciente, que é o quê? Com ele sentado. Tá? Então nada é feito ao acaso, entendeu? Tudo tem uma explicação. Isso aqui, só repetindo, né? Só repetindo. Então aí acaba sendo a melhor posição a gente funcionar ele aqui atrás. E olha lá, a bendita. A ponta da escápula. Então coloca os dois dedos para baixo aqui, ó, me ajuda. Entendeu? Certo? Tá, então, tá vendo como é que é? Uma coisa chama a outra e vai ajudar. E aí você tem entre as duas pleuras o tal do espaço pleural, tá? E aí o espaço pleural, se acumular sangue, você tem o hemotórax. Se acumular ar, você tem o pneumotórax. Se tiver um derrame pleural. Tem derrames pleurais que têm nomes específicos, né? Por exemplo, se for linfa, pilotórax. Se for pus, empiema, né? Se for derrame parapneumônico, o próprio nome, parapneumônico. Então cada nome tem o seu nome. Bom, e como é que é a pleura? A pleura parietal, gente, ela é bem fininha. É como se fosse uma folhinha de papel. Se ela estiver espessa, aí ela está normalmente doente. E ela pode ficar bem espessa, às vezes com 1 centímetro, quando está com inflamação, com pus, com câncer, com várias coisas aí. E aqui vai ser uma série de várias doenças que a gente vai ter aulas específicas de pleura. Pelo menos vai ter aula de derrame pleural, de pneumotórax, né? Então, pelo menos 2 aulas só de pleura a gente vai ter, que é um local que dá muito problema. Bom? E aí, nesse local, vocês vão ver sempre a questão do dreno de tórax, né? Essa palavra dreno de tórax a gente acaba usando, entendeu? Como a gente também acaba usando a palavra respiração, tá? Mas a gente vai ver que não é o termo mais correto, tá? Então seria o termo mais correto seria o quê? Dreno pleural. Por quê? Se você tiver um furúnculo aqui no tórax, se você drenar, você colocou o quê? Um dreno no tórax, concorda? Você entendeu? Tá? Né? Se você tiver um abscesso de pulmão que está meio purgando aqui, você colocou um dreno lá dentro do abscesso, é um dreno de tórax, mas não é um dreno pleural. Tá? Então, quando a gente fala em drenagem pleural, é eu tentar colocar o meu dreninho entre a pleura parietal e a pleura visceral. Beleza? Tá? E tem outros tipos de drenos, tá, gente? A gente vai ver que tem vários tipos de drenos, mas é só para a gente ter essa diferença, a nomenclatura mais correta. Ok? Tá? E aí, quando você vai colocar para fazer a drenagem, tomar aquele cuidadinho para fugir dos vasos e dos nervos. Beleza? Então, se tem ar, hemotórax. Se tem líquido, derrame pleural. Aí você tem os tipos de derrame pleural específicos. Certo? Tá? E aqui a gente está entrando mais, né? Então aqui eu já arranquei a pleura, já está vendo os pulmões, arranquei o pericárdio aqui, tá? E aqui a gente vê. Então a gente vê aqui a veia, quando já está chegando aqui a subclávia, né? Com a jugular, juntou as duas, virou veia braquicefálica direita. No lado esquerdo, a mesma coisa, veia braquicefálica esquerda. Braquicefálica esquerda com direita juntou, virou o quê? Cava superior. A cava superior ela só vai receber mais uma veia até chegar no coração. Vocês lembram como é o nome dessa veia? Vasos. Beleza? Então, tranquilo. Então, tranquilo. E aí do ladinho da veia a gente tem a artéria, né? Que é a aorta. A aorta ascendente. Primeiro, qual é o primeiro ramo da aorta? Coronária, direita e esquerda. Depois vai entrar na crossa. Aí na crossa a gente tem 3 ramos lá. Quais são os 3 ramos? Primeiro ramo, tronco braquicefálico, beleza. Segundo, carótida comum esquerda. E o outro ramo, esquerda. Beleza? Então a gente vai ter esses 3 raminhos, tá? Agora vamos. Vocês já tiveram semiologia, já tiveram? Vocês já fizeram ausculta pulmonar, né? Já fizeram aquelas coisas tudo, né? Certo? Onde que vocês auscultam a válvula mitral? Já esqueceram, gente?
Primeiro, onde que está a válvula mitral? Quem é a válvula mitral? Vamos fazer um programa agora, né? A válvula mitral. É? Onde está a válvula mitral? Lado esquerdo. Vamos voltar aqui um pouco. Vamos lá então. Já está tendo uma dificuldade. O sangue veio aqui, ó, na cava, vai entrar no átrio direito. Do átrio direito ele vai para onde? Ventrículo direito. Esse ventrículo direito, entre o átrio e o ventrículo direito, tem alguma coisa, não tem? Tem a tricúspide. Aí ventrículo direito vai contrair, e aí ele vai mandar sangue para onde? Pulmão. Vai usar quem? Artéria ou veia pulmonar? Artéria pulmonar. E entre o ventrículo e a artéria pulmonar vai sair quem? Vai estar lá quem? Entre o ventrículo e a artéria pulmonar? Válvula pulmonar. Concorda? Aí foi para o pulmão, recebeu oxigênio e voltou. Vai voltar como? Pelas 4 veias pulmonares, 2 de cada lado, tá? A gente não vai conseguir ver aqui, tá certo? Tá? Bem provavelmente talvez uma delas esteja aqui assim. E aí ela vai entrar no átrio esquerdo que está lá atrás. Do átrio esquerdo, esse sangue vai para onde? Ventrículo esquerdo. Vai passar por quem? Então, mitral tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo ela vai mandar sangue para onde? Ventrículo esquerdo. A aorta. E vai passar por quem? Válvula aorta. Então, beleza. Então, você já sabe onde é que está a mitral. E como é que a gente faz para auscultar? Então, ó, vamos lá, vamos raciocinar. Se vocês começarem a lembrar das coisas, vocês vão precisar ficar decorando. A mitral, teoricamente, ela é a válvula que está mais para o lado esquerdo e para baixo. Certo? Então você vai o quê? Auscultar ela mais ou menos no sexto espaço intercostal, na linha o quê? Axilar médio. Beleza? Tranquilo. Então essa daí ficou fácil. Tricúspide. Onde que eu vou auscultar a tricúspide? A tricúspide era uma das mais anteriores e ela está mais no meio, mas ela está baixa. Como é que eu vou auscultar? Tem só um probleminha, tem um osso no meio, entendeu? Se não tivesse esse osso, eu conseguia auscultar ela um pouco mais alto. Então vou ter que auscultar ela um pouquinho mais baixo, ali perto do chifóide. Certo? Beleza. E a aorta? Válvula aórtica. Eu vou auscultar onde? Agora que ficou complexo. Espaço intercostal. Direito? A aorta não está para o lado esquerdo. Do lado esquerdo é o foco pulmonar. Na parte 2. Vocês têm certeza? Vocês apostariam nisso? Do lado direito você ausculta a aorta. E do lado esquerdo. Pela anatomia, né, gente? Então, pela anatomia, a gente vai ver que a válvula aórtica ela sai mais do lado direito do que a válvula pulmonar. Beleza? Então, por isso que quando você ausculta a aorta, você está auscultando mais do lado direito, porque na saída dela, ela está mais à direita do que a válvula pulmonar. Tá bom? É claro que o aórtico acessório já vai estar um pouquinho mais acima, ele vai estar mais já à esquerda, tá? Mas a pulmonar ela está mais à esquerda. Bom, entre a aorta e a pulmonar tem um negocinho que liga as duas. Como é que é o nome desse aqui? Ligamento arterioso. E por que tem esse ligamento arterioso? Remanescente do quê? Do ducto arterioso. Mas o que é esse ducto arterioso? O negócio da circulação fetal. O negócio da circulação fetal. Mas para que servia esse ducto arterioso? Comunicação entre atrial. Comunicação. Uma comunicação. Se a gente vai deixar de suspense para as pessoas. Tá vendo? Tudo tem uma explicação. É só vocês conseguirem lembrar das coisas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Na tal da cava, na tal da aorta, ó, tem um tal do nervo aqui, ó, que passa bem do ladinho, depois ele manda o ramo para cima. Esse é o vago. O vago é quaterniano?
Agora é. O frênico não era? É o quinto para criança? Fazendo isso rápido, né? Tá? Então, beleza. Aí vem aqui o vago. O vago, ele é praticamente parasimpático, né? Então vai ligar com vagos, etc. Tudo. E esse raminho do vago, que vai voltar aqui, como é que é o nome dele? Laringe recorrente. Ele vai para onde? Pra laringe, pô. Se a laringe é recorrente, ele vai para onde, pô? Vai para laringe, cara. Aí vai fazer o que na laringe? Fazer alguma coisa lá na laringe. Mas por que esse nervo fez toda essa coisa? Ele não podia já ir reto? Sair lá de cima já direto? Não podia já sair daqui? Muito fácil. Por que fez essa coisa? Me explica. Sei lá, né, cara? Tem coisa que não tem esse caso. Tá, então o laringeiro recorrente ele vai o quê? Ajudar na movimentação das cordas vocais. Se eu cortar esse nervo, acontece o que com o paciente? Né? O que vai acontecer com o paciente? Hã? Ele vai ficar rouco. Certo? Então, se o paciente rouco, ele pode ser um problema na própria corda vocal, ou pode ser um problema onde? Bem aqui na corda. Certo? E o que é o problema mais comum aqui da paralisia do laringe recorrente? Qual é? Câncer. Tá? Então, o paciente que tem uma certa idade, ficou rouco, fuma, está com a paralisia da corda vocal esquerda, bem provavelmente ele tem o quê? Câncer. Tá? Então, investigar isso, não fica só olhando a corda vocal. Depois de 6 meses, aí faz o raio-x e descobre que ele tem uma maçaroca enorme e ninguém nunca pensou nisso, tá? E no lado direito, como é que é no lado direito esse laringeu recorrente? Onde que ele passa? Ele passa pela subclávia, tá? Então no lado direito é mais alto, entendeu? Então no lado direito, para você ter uma paralisia da corda vocal do lado direito, teria que ser o quê? Um tumor muito alto, em cima, no pulmão. E aqui não, aqui você pode ter um tumor em qualquer parte do pulmão, mas quando ele começa a fazer metástases nos linfonodos, vai acumular aqui e vai dar paralisia, tá? Um pouquinho do lado aqui, ó, tem um nervo, ó, ele vai até o diafragma e passa paralelo aqui do pericárdio, ele é um pouquinho mais atrás, olha, ele está aqui, como é que é o nome desse nervo? É o freio, tá? O freio está um pouquinho atrás, mas se você tiver o tumor aqui também, você pode ter paralisia do freio. E como é que você vai ver a paralisia do freio? Você faz uma radiografia de tórax, entendeu? Normalmente o lado esquerdo tinha que estar um pouquinho mais baixo, não tem que estar, freio, e às vezes vai estar superal, entendeu? Certo? Aí você pode também, se quiser sofisticar, você faz uma radiografia de tórax por ele inspirado e uma radiografia de tórax por ele expirado, certo? E aí você vai comparar as suas radiografias, aquele lado movimentou muito pouco, entendeu? Ou você faz um ultrassom na hora que é o paciente respirar, entendeu? Tá? Então, se você pode ter também a paralisia do frênico desse lado quando você tiver doenças entre a aorta e a pulmonar. Beleza? Entre a aorta e a pulmonar você pode ter doença. Bom, o que mais é que a gente tem aqui? Às vezes eu vou lembrando de coisas aí, a gente vai falando. Circulação. 16 anos que eu pergunto na prova. Esse ano a gente vai fazer diferente. Se uma pessoa errar, todo mundo perdeu a questão, tá bom? Você não conta com seus amigos? Mas não tem que terminar. Todo mundo aceita, a gente mas não dá pra confiar. Eu vou falar quem errou. Mas vocês vão lá e brigam com o cara, tá bom? Desce o cacete no cara. Entendeu? Gente, eu brinco, mas isso aqui não tem mais nem posição da pessoa ter dúvida. Entendeu? Isso aqui é matéria de segundo grau antes de vocês entrarem. Entendeu? Então, chega lá na hora da prova, o cara ainda se engasa, não sabe direito onde é que estão as válvulas. Entendeu?
Então aí você tem que já reformular o que você está fazendo, né? Porque daqui a 2 anos vocês estão atendendo pessoas, né? Então pelo menos o mínimo tem que saber, senão começa a complicar, tá? Então a pequena e a grande circulação, né? A gente tem que saber, eu vou ficar já falando aqui na aula, vou ficar repetindo, tá bom? Circulação fetal, né? Depois a gente vai ver isso aqui tudo, vai ter aula na cirurgia cardíaca, cardiopatia congênita, vai falar do canal arterial, vai falar, né, da forame oval, vai falar de todas as coisas, não é foco agora. E aqui a gente vai um pouquinho mais baixo não, mais para dentro, tirando o coração, certo? Na hora que a gente tira o coração, aqui a gente já consegue ver as veias, ó, 2 veias pulmonares, tá? E o átrio esquerdo ele fica bem atrás aqui, né? Por isso que a gente não consegue ver anterior, entendeu? E o fato dele ficar bem atrás, bem junto a essa estrutura aqui, o que é essa estrutura? Ao esôfago, você vai começar a entender por quê. Quando eu quero ver melhor o átrio esquerdo, eu preciso fazer o ecocardiograma o quê? Transdiafragmático. Está entendendo? Tudo se encaixa. Precisa decorar, precisa raciocinar, tá? E aqui é o sistema ácidos, né? Vai desembocar aqui. Essa aqui é a artéria pulmonar. Quando ela sai do coração, ela fica uma reta, cara, do lado direito e do lado esquerdo, tá? O que mais que a gente tem aí? Outra coisa interessante é que assim, ó, a gente tem a traqueia e a traqueia ela se divide, entendeu? Mais ou menos também nessa região do manúpio. Tá? Então ela se dividiu e aqui embaixo você vai ver mais traqueia, tá? Logo mais atrás aqui do lado esquerdo a gente tem quem? A órbita, né? O diafragma tem que ter algumas passagens, né? Então passa a veia cava inferior, passa a órbita e passa o esôfago por ele, né? Vocês lembram lá que tem os pilares, temos, né, os hiatos, né? Todas essas coisinhas aqui. O que mais que a gente tem aqui? Muita coisa. Outros vasos que tem, mas assim, pouca importância do ponto de vista de dissecção, que são as artérias brônquicas, tá? São pequenininhas e elas vão seguindo os brônquios. Normalmente na cirurgia a gente só queima, entendeu? Ela só tem uma importância, as artérias brônquicas, que é uma doença chamada bronquiectasia. Elas se desenvolvem mais e elas são uma das principais causadoras de hemoptise, tá? Mas no dia a dia, para a gente dar a cirurgia, a gente vai cortando tudo. Já falamos dos nervos, né? Ó, nervo frênico. Uma outra coisa importante, o nervo frênico está aqui, né? Imagina numa situação hipotética que eu preciso abrir o pericárdio, certo? O cara levou uma facada, não sei o que, alguma coisa lá, tem que abrir o pericárdio. Como que eu vou abrir o pericárdio? Vou abrir o pericárdio de trás para frente ou de cima para baixo? Transversal ou longitudinal? Longitudinal, por quê? Por causa do pedido do frênico, gente. Eu tenho que abrir daqui de cima para baixo. Se eu abrir cortando o frênico, vai dar uma sequela do meu paciente, tá? Então isso é importante na hora que você estiver fazendo uma situação, uma manobra, né? Às vezes vocês vão fazer cirurgia geral, pneumotórax, etc. Em alguma situação você vai ter que abrir o pericárdio, então tomar cuidado, lembrar do frênico. Senão você salva o paciente, depois ele fica com uma sequela do frênico, aí é ruim, tá? O que mais que a gente tem aqui de interessante? Tem a bendita da tireoide. O que mais? Beleza? Então, essa parte, que ali está as estruturas, se você tem um pulmão no meio, entre os dois pulmões, a gente tem uma região que a gente chama de mediastino, tá? A mediastina entre os dois pulmões, na frente o externo, atrás a coluna. Beleza? E aí você tem umas divisões. Mediastina já tem aula específica disso, a gente não precisa ficar se preocupando. Mediastina anterior, média, posterior, tá? E cada região você vai ter as suas doenças específicas. Deixa eu ver se o negócio regularizou assim. Eu acho que a internet aqui não está muito boa. Mas depois eu mando direitinho para vocês todos os PDFs. Beleza? Tá. Então aqui, uma visão lateral do
tórax. Como é que eu sei se esse lado é o direito ou o esquerdo? Esse é o esquerdo ou o direito? Olha, é só a primeira vez. O coração está na frente, a coluna está para trás e está aberto desse lado, vai ser direito. Então, sem eu saber nenhuma estrutura anatômica, só observando a foto já é lado direito, tá? Mas aqui, ó, eu estou vendo quem que é esse vaso aqui? A ásicos. Se eu estou vendo a ásicos, é lado direito, beleza? E a gente não consegue ver bem o coração nem a aorta. Olha lá o outro lado. Opa, mudou total, ó. Já não tem ásicos e olha só a aorta, né? Entendeu? Então tem toda essa estrutura aí diferente. Bom, o que mais? Olha lá a divisão da traqueia, né? Essa pontinha da traqueia, na hora que divide, a gente chama ela de carina, certo? Aí tem o bronco direito e o bronco do lado esquerdo. Vamos ver, acho que tem foto só dos broncos. Isso aqui são cadeia simpática, né? Vago, tem muita inervação autonômica. Entendeu? A gente vê, acho que traqueia, a gente fala um pouquinho na frente também, tem alguma coisa assim. E aí a gente tem vários tipos de acesso cirúrgico dependendo do tipo de doença, né? Por exemplo, esse acesso aqui é um acesso no pescoço, gente. É um acessozinho aqui no pescoço. Se eu tiver um tumor aqui no mediastino anterior, tiver alguma coisa para pegar nessa região, ou fazer uma traqueostomia, vou fazer o quê? Um acesso cervical nessa região, tá? Olha lá, aqui eu consigo ver direitinho, ó, a tireoide, certo? Traqueia está aqui, ó, tá? E aqui está tirando uma lesãozinha um pouquinho abaixo, um tumorzinho fazendo uma biópsia, alguma coisa assim, tá? Então você pode ter uma incisão aqui, você pode ter incisões diferentes, por exemplo, ó, uma incisão onde eu vou pegar um nódulo, uma incisão pequena aqui, ó. Para você ter ideia, uma pinça dessa, a gente está falando o quê? Os 3 dedos, 4 dedos, né? Então, 3 dedos, 4 dedos, eu vou em cima da região onde tem a doença e eu pego ali. Posso ter uma toracotomia ampla de um lado para o outro, dependendo do tipo de doença. Viu, ó, como é que é grande essa incisão? Quando eu abro aqui, ó, pulmão do lado direito, pulmão do lado esquerdo, coração. Tá? Isso aqui às vezes é uma incisão que você usa para traumas graves, você usa para transplante de pulmão, entendeu? Certo? Ou um tumor muito grande, se você tem um espaço bem grande, tá? Então você consegue levantar toda a caixa torácica do seu paciente. Você tem uma incisão, um acesso cirúrgico bem grande. Traqueia. Então, traqueia, né? Qual é o tamanho médio de uma traqueia? Vocês têm ideia? Vocês acham que 80 centímetros? Qual é o tamanho médio da traqueia? Esqueci, mas o tamanho 17 a 20, que é maravilhoso. o tamanho da Diminuindo as traqueias. Primeiro, onde começa a traqueia? Agora não sei. A traqueia ela vai começar exatamente abaixo da cartilagem cricoide. Então a gente consegue ver essa cartilagem cricoide na gente? Vamos tentar ver aqui, ó. Você tem o pomo de Adão, que é a cartilagem tireoide, certo? E logo abaixo do pomo de Adão você tem como se fosse um anelzinho mais bonito. Esse é a cricoide. E logo abaixo da cricoide ele começa realmente tá certo? E aí você começa a traqueia, a parede da traqueia ela já começa a ser um pouquinho mais macia do que a cricoide. Tá? A cricoide é mulher mesmo, se você colocar a mão você vai sentir entendeu? E a traqueia já começa um pouquinho mais abaixo. E ela vai até a carina. Tá? Então quando você vê aqui, a traqueia ela não é o pescoço inteiro, né? Ela já está no metade do pescoço. Tá? Então ela deve ter em torno de 10 a 14 centímetros, depende do tamanho da pessoa e também do sexo, né? No homem costuma ser um pouquinho maior. E aí tem alguns detalhes da traqueia, que um dos detalhes é o quê? Um dos detalhes é o quê? Quando ela se divide, o bronco do lado direito ele é mais largo e ele é mais horizontal. Tá? E o que isso significa? Que se cair um pouco estranho, ele tem a tendência de ir mais para o lado direito. Tá bom?
E o lado esquerdo, ele é mais compridinho e mais fininho. Mas por que o lado esquerdo é mais compridinho e fininho? Vocês têm uma noção? O coração está para baixo. Quem que está aqui no meio? Aqui, ó, assim. A aorta pulmonar, entendeu? Tem todos esses vasos aí. Por isso que ele teve que ficar um pouquinho mais fininho e foi mais colocado lá. Isso tem diferença, gente? Tem. Por que tem diferença e tem importância isso pra gente? Aí, assim, não vai perguntar na prova, mas isso aí, no dia a dia do cirurgião torácico tem. Quando eu tenho um tumor que está perto do tronco, eu preciso dar uma margem de segurança. Certo? Se eu cortar ele muito justo, pode ser que aquele tumor volte para aquele local. Entendeu? Então, no lado direito, se eu tiver um tumor bem aqui, ó, logo saindo do lobo superior, a margem de segurança minha eu vou ter que dar ponto aqui já quase na carina, né? E aqui, ó, se tiver um tumor aqui, ixi, eu estou tranquilo, eu consigo cortar ele com facilidade. Entendeu? Então, os tumores, se são muito próximos do bronco direito, ele às vezes é mais difícil a ressecção, ou às vezes não dá para ressecar. Porque às vezes já pegou a carina, e aí se eu tiver que fazer uma cirurgia, vai ser uma cirurgia muito grande, e às vezes vai ficar tecido, e às vezes não vale a pena operar. Tá? E do lado esquerdo, a gente tem uma tendência a conseguir ressecar lesões até mais maiores. Tá? Mas, aqui mostrando o tamanho, ó, 1,2 centímetros, de 4 a 6 centímetros, olha só, boa diferença, né? Isso aqui para broncoscopia, cada raminho tem seu nome, isso é mais perudo. Artérias brônquicas, não tem muita importância. Traqueostomia. É uma coisa que vocês vão ver aí muito na página, né? Traqueostomia. Já tem uma aula para falar um pouco de via aérea também. Mas na traqueostomia você vai ter que colocar o furo na traqueia para o meio exterior. E o furo tem que ser o que? Abaixo da clipóide. Tá? Então você vai fazer um furinho na traqueia abaixo da clipóide e você vai colocar. Qual que é a indicação mais comum de traqueostomia? Você sabe? Qual que é a indicação mais comum? Mais comum. Ah, não tem comida. Não, que é o acesso à via aérea a gente já sabe, mas qual que é a indicação mais comum da traqueostomia? Quando fala em traqueostomia, você já tem que lembrar o quê? O cara fez traqueostomia. Não, não é que ele foi entubado, ele está na UTI, entendeu? E aí, depois de um certo tempo na UTI, você faz a traqueostomia para tentar ajudar ele a sair do aparelho de ventilação, tá? Então, a causa mais comum de realização de traqueostomia é intubação prolongada, entendeu? A ventilação mecânica prolongada, tá? Então, se você colocar assim, de 100 pessoas que fizeram traqueostomia, 95, 98 vai ser essa causa, entendeu? Ah, por via aérea, por um tumor, aí são as exceções. Você está entendendo? Tá? A grande maioria das pessoas que fizeram traqueostomia foi porque foram entubadas da UTI por outra causa, pneumonia, insuficiência cardíaca, entendeu? O trauma, qualquer outra doença. E ele fez a traqueostomia para poder o quê? Sair da ventilação mecânica, tá? Que vai ter as facilidades, não precisa de sedação, etc. Tudo, para melhorar. Bom? Qual é esse tempo? Muito variável, de 7 a 14 dias. Depende do serviço, depende da... Mas, por exemplo, você pode ter um paciente que você acha que ele vai ficar muito tempo, você pode fazer a traqueostomia por 2 dias, 3 dias. Entendeu? É claro que eu uso alguns exemplos da minha época, vocês não lembram mais. Vocês lembram daquele grupo Paralamas do Sucesso? Não? Certo? O que aconteceu com o cara do Paralamas do Sucesso? Não morreu. Sabe? O que aconteceu? Você não sabe. Não perdeu. Tá vendo? Eu uso os exemplos que os caras não sabem. O que aconteceu com o cara do Paralamas do Sucesso? Lembra, não? Ele estava andando de ultraleve com a esposa, aí eles tiveram uma queda, a esposa morreu, e ele estava com um encefálico grave, ele até hoje é um ventilador de cordas, entendeu? E ele teve que ser entubado. A decisão para ele foi ele ser feito a traqueostomia, chegou no hospital, 2 dias já fez a traqueostomia, entendeu? Porque era um trauma crânioencefálico grave, e aí eles decidiram fazer a traqueostomia rapidamente, entendeu? Tá? Mas aí depois ele conseguiu. Parte cognitiva ele melhorou toda, só que eu não consigo melhorar, acho que ele ainda anda de cadeira de roda. Tá? Então, traqueostomia, principal indicação, ventilação mecânica, tá? Prolongada, de 7 a 14 dias. Bom, o que mais?
hipotireoidostomia. Aqui já é um procedimento de urgência. É aquele procedimento que, teoricamente, você não conseguiu entubar o paciente da maneira normal e aí você precisa fazer isso na urgência, tá? É um procedimento mais rápido que a traqueostomia. A traqueostomia você tem que dissecar alguns tecidos, ela é mais delicada. E aqui não, aqui você já pega entre a cartilagem tireoide e a cricóide, você faz um furo aqui e coloca o tubo, tá? Vai ter uma aula também falando sobre hipotireoidostomia. Essa glândula aqui, ó, que tem na frente do mediastino anterior, vocês lembram o nome? Timo, certo? Aqui a gente tem a região mais ou menos do manúbrio, os vasos a gente já viu quase todos, já falamos bastante disso. Tá? Lembrando, ó, veia cava, né? A direita, a aorta e a pulmonar sai aqui desse ladinho. Essa tá, aquela curva aqui, né? Bom, ó, essa pinça aqui, gente, ó, essa pinça aqui, ó, ela tá aqui dentro da artéria pulmonar. É uma reta, tá? Então, para vocês lembrarem aqui, né? Dá para ver mais ou menos aqui, veia cava, a aorta aqui, então o que separa, tá? E a pulmonar vai sair. Outra coisa importante que a gente tem bastante no mediastino é isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é o coração, aqui a aorta, crosta da aorta, todo o braquicefálico, a aorta comum subclave, bem provavelmente. Aqui a artéria pulmonar, veia. E aqui, esse espetinho aqui é o quê? Linfonodos. A gente tem muitos linfonodos no mediastino, tá? E por que a gente tem muito linfonodo ali no mediastino, perto do pulmão? Vocês sabem por quê? Exatamente. Então, assim, o primeiro mecanismo de defesa nosso vai ser o quê? O coate linfático. Então, você respira, vem bactéria, um monte de coisa, você precisa ter alguma coisinha ali para proteger. Beleza? E o problema todo é que os linfáticos, eles têm várias, né, os linfonodos têm várias doenças que a gente vai ver no mediastino. Rapaz, isso aqui era para ter um vídeo, mas nunca funcionou esse vídeo na vida. Então, acesso venoso central, tá? Hoje em dia, agora vocês são tudo Nutella, né? Faz acesso central com ultrassom, né? Paraminho, tudo, né? Na minha época era tudo. Mas a série, você tinha que pegar, etc. Tudo, tá? Então, o acesso venoso central, a gente já até falou, né? Entre o sulco delto peitoral, você vai colocar uma agulha e essa agulha você vai se direcionar para a fúrcula external e você vai tentar pegar a subclave, né? Tá? E aí, para que você vai precisar do acesso venoso central? Os periféricos já não estão conseguindo, às vezes precisa de droga vasoativa, algumas coisas de concentração maior, tem várias indicações, né? Dieta, parenteral. Tá? Com acesso venoso central, deixa eu ver. Aí funciona, viu, pessoal? Isso aqui é um antigo, isso aqui, ó, é a raiz, gente. Hoje em dia vocês fazem ultrassom e tal. E esse aqui é o intracate mesmo, ó. Ele vai tirar, olha, só o ferro ali, ó. Na hora que ele tira ali, ó, você tem que tampar com o dedo para não entrar ar, para não dar engolia. E aí você vai lá com um caninho, ó, e coloca, ó. Hoje não, hoje você tem duplo lume, dilatador, com todas as coisas. Entendeu? Aí acesso venoso central. Entendeu? Aí pegou, tá lá dentro. A ideia é ficar ali, ó, pertinho já do átrio direito, certo? Né? Esôfago. Gente, esôfago, aí ele é grande, né? Qual que é o tamanho médio do esôfago aí? Pô, você só diminuir as coisas? Qual que é o tamanho médio do esôfago aí? Aí já chega perto dos 40 centímetros. Já chega perto dos 40 centímetros. Lembrando que o esôfago tem
componente no pescoço, componente torácico e componente abdominal. Tá? Então é um bendito que está em tudo quanto é canto e um monte de coisa pode incomodar o esôfago. Tá? Então você imagina só, lembrando ali, aqueles linfonodos lá cheios de tumor aqui, ó, ele pode comprimir o bronco e pode comprimir quem? O esôfago. Então o paciente meu ele pode ter uma disfagia por uma doença, um câncer de pulmão. Certo? Por exemplo, se tiver um grande aneurisma de aorta, por exemplo, aqui ó, tem um grande aneurisma de aorta, e às vezes pode comprimir o esôfago. Tá? Então o esôfago, às vezes, ele pode sofrer a consequência de outras doenças, tá? Porque eu não vou ficar falando doença de esôfago, porque vocês vão ter na gastro, né? Mega esôfago, câncer, divertículo, etc. Tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Então vocês veem aqui, gente, que o esôfago, logo atrás do esôfago, o que a gente tem? Exatamente atrás do esôfago. A aorta está um pouquinho do lado, ali atrás. A coluna. Coluna vertebral, tá? Vamos ver aqui, ó. A aorta está um pouquinho mais na lateral e o esôfago aqui, ó. Aqui a gente vê a coluna logo atrás. Tá? E na frente do esôfago a gente tem o átrio esquerdo, tá bom? E atrás do esôfago a gente vai ter esse bendito aqui que é o ducto torácico. Ele vai carregar linfa, certo? E qual que é a importância, né, do ducto torácico, né? Carregar linfa. Então, somente na parte abdominal, né, abdominal e membros inferiores, ele vai pegar todo esse sistema linfático, essa linfa, e vai jogar de volta para a circulação, certo? Tá? E onde é que ele vai jogar de volta para essa circulação? Aqui do lado esquerdo, normalmente da junção da subclávia com a jugular, certo? Nessa posição aqui normalmente. E aí que mora o perigo. Nesse caminho todo aqui, ó, imagina só, se eu tenho um tumor na barriga, né? O que pode acontecer com o meu nesse caminho? Eu posso levar o tumor aqui para cima, né? Tinha tumor na barriga e tinha tumor aqui para cima. E aí, né, se vocês forem ver a história da medicina, tem um tal do, como é que é? Gândulo de Bischoff. Já ouviu falar gândulo de Bischoff? E aí, muito antigamente, o cara só conseguia saber a doença do paciente depois que ele morresse. Ele morria, se ele tivesse a permissão de abrir o corpo, ele conseguia ver quem tinha doença e quem não tinha doença, né? Então, esse médico, nessa época, ele via que as pacientes que tinham alguma coisa muito dura na barriga, certo? Mas o pescoço estava livre, ele dava um tempinho maior de vida. Mas quando ele via que tinha uma coisa muito dura na barriga e aqui também estava duro, o tempo de vida dele era menor. Por quê? Porque como estava duro ali em cima, significava que ele também já estava com doença metastática, né? Então, a neoplasia da barriga já tinha ido pelo ducto torácico e ficado ali na região cervical, né? Então, o ducto torácico ele tem essa vantagem de você levar a linfa, né? Mas também ela pode proliferar doenças neoplásicas. Beleza? E quando se rompe o ducto torácico dentro do tórax e esse líquido vai para a pleura, a gente chama isso de quilotórax. Tá? Quilotórax. Beleza? Pulmão. Tá? Lado direito a gente tem 3 lobos. Beleza? Isso aqui é uma visão, ó. Deixa eu voltar. Ó. Então isso aqui é uma visão anterior. Essa aqui é uma visão posterior e essa aqui é uma visão lateral. Tá? Então assim, o anterior você vê que praticamente o lobo superior, o lobo médio, cobre quase toda a parte anterior do lado direito. E a parte posterior do lado direito é quase todo o lobo inferior. Tá? Isso é importante na hora que você vê a radiografia, tomografia, para você entender em qual região que tem a lesão. Tá? E aqui do lado esquerdo, a gente tem só 2 lobos. A língula seria o lobo médio, ele não se dividiu completamente do lobo superior, então a gente só considera 2.
Beleza? Tá? E olha aqui o posterior, também é a mesma coisa. O lobo inferior ele é quase todo, ocupa quase todo o segmento posterior. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Tá vendo? Então os segmentos posteriores, eles ficam quase todos nas costas do paciente, tá vendo? É meio como se fosse torcido. Tá? Então isso é importante para você ver uma tomografia. Você vê uma coisa posterior, aí você olha só um pouquinho, que parte do pulmão que eu tenho que arrancar? Tem provavelmente o lobo inferior. Beleza? Algumas alterações que vocês vão ver nas tomografias. Tá? Gente, isso aqui é uma tomografia de tórax, que a gente chama de janela pulmonar, porque eu não consigo ver o pulmão. Em toda a radiografia, o pulmão, onde tem ar, ele vai ficar mais o que? Preto. Tá? Se você tiver alguma dúvida, é só você olhar aqui. Quem que é esse cano preto aqui? Ó? Quem que é esse cano preto? Se tem ar dentro dele, o que é? Traqueia, né? Traqueia. Se só tem uma ainda, ela não dividiu, então ela está bem alta aqui, tá? Aqui a gente vê mais ou menos, parece que é começando a próxima da horta aqui. Claro que tem outra janela que a gente vê. Mas qual que é o objetivo disso aqui? É ver algumas variações anatômicas que, às vezes, o lobo superior direito é dividido no meio aqui, ó, que a gente vê, que é chamado de lobo da veia ásicos. Olha como é que é. A veia ásicos, ela ficava... Também tinha um vídeo, mas que não funciona. Não funciona mais algumas coisas antigas. Não funciona. Ah. Então, às vezes você olha na tomografia, é só uma variação anatômica que não tem muito significado clínico. Pulmão. Tá? As artérias, elas vão seguindo mais ou menos os broncos. Tá? E quando você vai fazer uma ressecção do pulmão, entendeu? Quando você vai fazer a ressecção do pulmão, o que o cirurgião precisa cortar? Precisa cortar um bronco, precisa cortar uma artéria, precisa cortar o quê? Uma veia, certo? Tá? E quando a gente vai cortar, tá? A gente tem que cortar cada artéria de maneira separada. Então o cirurgião ele tem que conseguir cortar, liberar essa artéria, essa artéria. Porque se você colocar, ligar tudo de uma vez só, pode correr o risco de soltar. E isso daí depois dá um sangramento, o paciente morre. Tá? Então você tem que fazer toda essa ressecção, um a um, de cada ramo. E cada região, cada lobo tem os seus ramos específicos. Isso aí vocês precisam saber, né? Mas é só para vocês terem uma noção da delicadeza que a gente tem que fazer na hora de liberar isso daqui. A artéria pulmonar ela é bem mais fina do que a aorta, tá? É quase como se fosse uma folhinha de papel. Então, se você estiver fazendo uma hora um pouquinho mais brusca, você pode romper ela. As veias, tá? Já são mais tranquilas, o fluxo é menor de sangue, né? A pressão é menor, então você já tem mais tranquilidade. Bom, olha, as veias, elas vão ter o seu caminho, vão chegando aqui no mediastino, já em direção ao átrio esquerdo. Quer ver o que mais? Aqui uma visão, gente, ó. Aqui não vai conseguir ver muito bem porque está meio já ressecado aqui a pleura, mas aqui é a aorta, tá? Coração e aqui a artéria pulmonar ligada. Tá? Então esse pulmão do lado esquerdo inteiro foi retirado. Vocês já imaginaram se essa ligadura aqui romper? Entendeu? Então tem chance, né? Se romper, aqui não é permitido erro. Se rompeu isso daí, dançou, né? Vai sangrar e vai falecer na mesa. Tá? Aqui, ó, a aorta, aqui está dissecando o bronco do lado esquerdo, certo? Aí você vai ligar o bronco e depois vai retirar o pulmão. Tá? Essa é a situação. Aqui já é outra situação. Aqui é o diafragma, o coraçãozinho está lá. E esse aqui é o bronco do lobo inferior. Você vai retirando ele. Você retira um pedacinho do pulmão que você queira, tá? Ligando todos os vasos, etc. Toda a delicadeza. Bom. E os linfonodos que a gente falou, vocês vão ver quando vocês encontrarem os linfonodos, muitas vezes a gente coloca o linfonodo número 3, linfonodo número 4, linfonodo
Como é que funciona isso? Entendeu? De 1 a 9 são os linfonodos que a gente chama do mediastino. Estão aqui no meio. De 1 a 9. Acima de 9, ou seja, 10, eles já são linfonodos que são do pulmão. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem um paciente que fez uma cirurgia de câncer e teve um comprometimento do linfonodo 10, está dentro do pulmão, certo? E você tem um outro paciente que fez a ressecção do câncer de pulmão, mas ele tem um comprometimento do linfonodo número 4, que é do mediastino. Qual que é pior a situação do pulmão? Se estiver já fora do pulmão. Entendeu? Tá? Então, isso quando vocês veem a anatomia patológica, você vai olhar assim, pô, comprometeu menos do que 10. Qualquer um, de 1 a 9, mediastino. Então, a doença está pior do que se tivesse comprometido só acima de 10. Tá? Aí você não precisa ficar sabendo a posição, né? 1, traqueal, todo. Nada disso. Você precisa saber isso daí. Isso daí é coisa técnica, né? Mas essa parte mais grosseira vocês vão conseguir dar uma informação para o seu paciente, tá? E linfonodo tem pra caramba. Tudo quanto é canto, tá? Então, na hora que a gente faz a cirurgia, a gente tira muitos desses linfonodos. Qual que é a função? Não é para evitar que a doença volte, não é isso. É para você conseguir ver que se o patologista vê se tem alguma doença nesses linfonodos. E aí, às vezes, o oncologista vai ser mais agressivo ou menos agressivo para aquela doença. Ok? Se tem mais alguma coisa, olha lá, linfonodo pra caramba, todo quanto é canto tem linfonodo. Certo? Dúvidas? Nada, tudo tranquilo. Gente, eu vou mandar os PDFs assim para regularizar a internet. Vai ficar fácil, vocês vão precisar ficar. Buguei, mais uma semana sem ser carregado. Eu não vou usar então. Aí tem que dar volta pra né? Precisa o quê? Precisa fazer o quê? Por quê? Você dá uma palavra. Ó, top. Vai.